Política e religião. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Política e religião hoje são tratados como água e óleo, como se fossem duas polaridades absolutamente separadas. Mas será que isso é verdade? Eu já tenho tratado esse assunto em alguns vídeos aqui do meu canal, mas eu resolvi fazer um dedicado apenas a esse tema, para que a gente reflita um pouquinho sobre como a modernidade ela deturpou aquilo que está na essência do ser humano. Quando nós falamos em termos de religião e política, a gente precisa ir lá para o século I a.C., com Antônio Terêncio Varro. Foi um poeta, um filósofo greco-romano e que talvez tenha sido o primeiro a despertar para este assunto em termos de religião e política. Ele dizia, Varro, e vale ressaltar que ele foi influenciado pelos estoicos quanto à filosofia política, e não só a filosofia política, mas a sua percepção de religiosidade. Ele dizia que a sociedade, sobretudo romana, ela se dividia em três teologias. A primeira é a teologia civil ou política, que seriam os povos e os príncipes, os magistrados, o rei. Isso ele encarava de fato como uma teologia, e de fato era. A segunda teologia é a mítica. Essa teologia estava ligada aos poetas, os poetas então que celebravam as divindades. E por fim, a teologia física ou teologia natural, que pertencia aos filósofos. Vale ressaltar que para Varro, essas teologias elas diferenciavam quanto o número de deuses. Na teologia civil ou política, isso variava muito. Por vezes, o imperador ele era alguém que adorava muitos deuses, mas surgiram também imperadores que se dedicaram apenas a uma divindade do panteão greco-romano. Já a teologia mítica, ela celebrava vários ídolos e deuses. A adoração, a veneração se dava por um grande panteão. Mas a teologia física ou natural, aquela que vem dos filósofos, e podemos lembrar aqui Platão e Aristóteles, por exemplo, é uma teologia que trata apenas de uma divindade. Platão, por exemplo, celebrava o demiurgo. Aristóteles celebrava o Theos, que era a causa de todas as coisas, o motor imóvel. E Varro, então, ele vai estabelecer essa divisão, dizendo que a sociedade, em termos de conhecimento, em termos de política, em termos de manifestação, em termos de cosmovisão, poderia ser dividida nesses três tipos de teologias ou nesses três tipos de religiosidades. No V século, já da era cristã, surge Agostinho de Hipona, ou Aurélio Agostinho de Hipona. Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, ele vai fazer uma crítica a Antônio Terêncio Varro, principalmente quanto a essa divisão teológica, e Agostinho ele não apenas critica, como ele propõe uma nova modalidade. Se não, vejamos, para Agostinho, aquilo que Marcos Terêncio Varro chamava de teologia civil e teologia mítica, ou seja, aquilo que pertencia aos governantes e aquilo que pertencia aos poetas, Santo Agostinho chamou isso de teologia civil ou fabulosa. Ele juntou as duas coisas. Agostinho dizia que tanto a política quanto a concepção mítica, elas estavam engendradas. Lembre-se que ele está tratando aqui com o Império Romano. E, de fato, a velha Roma, não aquela que lutava por viver o Evangelho, mas a velha Roma, ela, de fato, vivia esse grande panteão de deuses e, ao mesmo tempo, isso estava engendrado na política. Então, para Agostinho, não havia diferença entre a teologia civil e a teologia mítica. Ele também reconhece a teologia natural. Ele vai dizer que essa teologia natural é a teologia física ou natural dos filósofos. Os filósofos, eles vivenciam um tipo de teologia e isso é verdade.
Esses filósofos, eles não abandonaram a religiosidade, a visão do transcendente. Eles apenas acoplaram essa visão para o exercício da razão. Mas aí Agostinho, quando ele une a teologia civil e a teologia mítica de Varro, ele propõe, portanto, uma teologia civil, uma teologia natural, e aí ele vai propor uma terceira teologia, que para ele era a teologia verdadeira. A teologia que estava ligada à cidade de Deus e não à cidade dos homens. A teologia ligada à cidade dos homens era a teologia civil ou fabulosa e a teologia natural, ou seja, a política, o politeísmo do povo e a filosofia. Mas a teologia ligada à cidade de Deus ele chamou de teologia sobrenatural, que é a teologia que advém da Escritura Sagrada e que fez com que ele construísse toda a sua tese acerca do paralelo, da dialética que existe entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Claro que quando eu utilizo a expressão dialética, não significa dizer que vai culminar numa síntese. Agostinho não pensava desta maneira, embora ele fosse bastante influenciado por Platão, mas não é essa a sua conclusão. São distintas e continuam distintas por todo o tempo. Bem, o que nós podemos perceber aí, com muita clareza, é que esses teóricos, eles reconheciam aquilo que estava na realidade. Varro era um pagão, era um romano, ele vivia a religiosidade romana, como eu disse, ele vivia um século antes de Cristo. Agostinho, ele viveu a religiosidade cristã, mas ambos reconheciam que a sociedade ela estava engendrada, inclusive a política estava engendrada na religiosidade ou na transcendência. No século XVI, João Calvino, que foi um reformador na Suíça, ele afirmou que todo ser humano ele possui o que ele denominou como sensus divinitatis, ou o senso do divino. O que Calvino queria dizer com isso? Ele afirmava que não existe um ateu por excelência, não existe uma pessoa que não tenha uma religião, que não tenha uma divindade, que não tenha algum tipo de adoração, seja ao Deus verdadeiro, seja a um ídolo. Calvino afirmava que essa história de que a pessoa ela pode assumir um certo ateísmo, não, ela faz apenas uma transferência. Ela faz a transferência de um Deus para o outro. Era somente isso que acontecia, mais nada. E essa visão, essa percepção, ela influenciou a construção de um conhecimento já no século XX que faz uma crítica a essa imanentização, ou seja, esse afastamento do transcendente, essa rejeição da religião para o cumprimento da política. E aí nós vamos trazer aqui, talvez um dos nomes mais conhecidos nesta área, que é Fögelen. Fögelen é do século XX. Ele vai criar um conceito muito interessante, que é o conceito de religião política. É claro, é sabido que Fögelen, já no final da sua carreira intelectual, ele até abandonou esse termo, porque para ele religião era um termo muito reduzido para se pensar a política. Mas muitos teóricos seguiram nessa visão e continuaram a utilizar essa expressão religião política. Então esse conceito de religião política, embora próprio Fögelen tenha abandonado no final da sua carreira intelectual, mas ele continua muito forte, ele continua muito relevante para a nossa compreensão do que diz respeito a esse abandono do transcendente e o apego ao imanente, ou seja, você retira da transcendência toda a estrutura de futuro, de esperança e empurra para a história. Foi exatamente isso que aconteceu. Em outras palavras, a modernidade, ela execrou, ela abandonou a religião e colocou tudo na conta da racionalidade ou na conta do ser humano. O próprio romantismo, que é um movimento, na sua maioria, antagônico a esse racionalismo francês, mas eles também colocam na conta do ser humano toda a percepção da realidade e a própria construção de uma nação política, seja o que for, sem dúvida nenhuma.
A modernidade, ela é marcada por isso, ela é marcada pelo humanismo, que é o abandono de Deus e o apego àquilo que o ser humano pode realizar. Um exemplo disso é Kant. Na transcendência, por exemplo, os valores morais, éticos, de comportamento, eles estavam ligados ao transcendente, estavam ligados à lei de Deus, ou estava ligado ao evangelho. Com a modernidade, isso é cortado, e Kant talvez seja o maior exemplo quanto aos imperativos categóricos. Ele vai dizer que essa lei, essa moral, surge da razão humana. É a razão humana que propõe esta concórdia, discórdia, e aí pensando um pouquinho sobre a trajetória histórica dialética em Kant, é a razão humana que agora vai tomar conta. Então, tudo, política, economia, sociedade, tudo agora diz respeito a este exercício da razão humana. E é aí que nós encontramos a desgraça, porque o século XX, que advém do século XIX, que foi o século das grandes construções teóricas, quanto à história, quanto à política, e a consolidação daquilo que já vinha há muito tempo, resultou num século de horrores, num laboratório de um matadouro, na verdade, onde muitas pessoas foram ceifadas em nome destas políticas que não eram outra coisa senão um tipo de religiosidade ateia, uma religiosidade que tinha como Deus a razão, a história, a luta de classes, a própria economia, e isto levou o mundo a um estado de violência muito grande. Basta dizer que no século XX tivemos 2 grandes guerras mundiais. Mas eu gostaria de culminar falando sobre essa presença da religiosidade em toda e qualquer política, apesar de que os intelectuais neguem isto. Eu quero trazer aqui a visão de Kuyper e Dooyeweerd, que são 2 teólogos e filósofos da escola holandesa, chamada escola reformacional ou reformada. E tanto Kuyper quanto Dooyeweerd, eles desenvolvem aquilo que chamaram de biocosmovisão do Ocidente. Ambos pensaram assim. Kuyper é o primeiro a promulgar e Dooyeweerd ele vai seguir no mesmo passo daquilo que Kuyper coloca. O que seria então essa biocosmovisão do Ocidente? Então vamos lá. O Ocidente, para esses teóricos, ele está dividido em 4 modalidades, a saber, o paganismo, o calvinismo, o romanismo e o humanismo. O paganismo, ele é devedor ou ele está inserido na visão da filosofia. A filosofia é um paganismo para eles. O calvinismo seria a visão de uma concepção reformada, que vem da reforma protestante. O romanismo, ou católico romano, advém da visão escolástica, muito determinada por Tomás de Aquino, que por sua vez foi influenciado por Aristóteles. E o humanismo. O humanismo, ele não é outra coisa senão o próprio modernismo. Então, para eles, veja como eles ampliam, né? A gente viu lá em Varro, são 3 teologias, Agostinho também, vimos Fögelin trabalhando o conceito de religião política, Fögelin, inclusive, trabalha conceito de gnosticismo para a formação desta política, vimos Calvino afirmando que existe o sensus divinitatis, então não existe o ateu por excelência, mas vemos que a pessoa nega a existência de Deus, mas ele possui esse senso, e ele vai se devotar a qualquer coisa que apareça na frente dele. Tanto Kuyper quanto Dooyeweerd, eles ampliam essa visão, eles ampliam essa percepção. Então, para eles, o paganismo, que é a filosofia, estava ligado à matéria e forma. Esse é o ponto. O calvinismo estava ligado à noção de criação, queda e redenção. E é claro que alguns incluem aí também consumação.
Mas no caso de Kuyper e Doiver são apenas três, criação, queda e redenção. O romanismo, ou a Igreja Católica Romana, ela está ligado na visão escolástica, né, e também por uma grande influência da escola tomista, a visão de natureza e graça. É interessante quando a gente lê, por exemplo, Jacques Maritain, onde ele vai trazer a estrutura desta visão política com base na cosmovisão católica, ela é completamente influenciada pelo Tomás de Aquino. Então, a Igreja Católica, na sua visão, a visão escolástica, a visão tomista, vai celebrar essas duas diferenças. Voltando a Maritain, ele vai dizer, por exemplo, que você vai olhar a sociedade como uma hierarquia. Então, na parte da graça, você tem Deus e Igreja. Na parte da natureza, você tem o Estado e você tem as associações e, por fim, o indivíduo. É claro que Kuyper e Doiver, eles tinham uma pequena diferença quanto a essa visão das chamadas biocosmovisões, que vai demonstrar essa união indelével, inapagável entre religião e política. Kuyper dizia que a filosofia ela dependia da cosmovisão onde estava inserida. Então, para ele, filosofia estava, obviamente, dentro de uma cosmovisão e ela seguia essa cosmovisão. Doiver, ele vai trazer uma outra visão que eu até considero muito interessante. Ele vai dizer, olhando para essa concepção de biocosmovisão, Doiver vai dizer que tanto a cosmovisão quanto a filosofia são determinadas pelos motivos básicos religiosos nos quais essas estão inseridas. Para Doiver, essa estrutura religiosa ela está presente em todo e qualquer ser humano, até naquele professorzinho da universidade ateu, que se diz ateu, mas ele possui uma estrutura religiosa. Para ele, então, a filosofia e a cosmovisão, elas são determinadas, não é que a filosofia é determinada pela cosmovisão, mas a própria filosofia e a própria cosmovisão são determinadas por aquilo que ele chamou de motivo básico da religiosidade, na qual todas as pessoas elas estão inseridas. E é nesse ponto que Doiver vai afirmar que o homem, o ser humano, sempre servirá a uma divindade. E aí, na percepção dele, como cristão, ele afirmava: ou era o Deus do Evangelho, ou os ídolos, ou outras divindades, ou um panteão. Era isso que ele dizia. Mas sempre estaria submisso a uma divindade. Por isso que, ao perder essa dimensão transcendental, o que entra na política agora é o conceito de ideologia. E como é que nós vamos determinar a definição de ideologia? Ideologia é quando você tem o todo, né? Esse todo existente, aí você pega um ponto desse todo e faz desse ponto o seu todo para a sua visão. É assim que funciona. Os intelectuais são assim. Você pega, por exemplo, você tem o todo, não é? Da sociedade. Aí você pega a economia e faz da economia o ponto principal. Aí você tem Karl Marx, você tem o próprio liberalismo. O liberalismo, por exemplo, ele pega um outro ponto isolado que é o conceito de individualidade ou individualismo, né? O indivíduo como uma totalidade em si mesmo, e faz disso toda a construção que ele tem de sociedade e de política. É isso que acontece. É quando você pega um ponto, um fragmento. Nacionalismo, o que é? Você pega apenas essa postura que se tem quanto ao patriotismo e você leva isso às últimas consequências, e isso é o todo da sua vida. É por isso que você vai perceber que cientistas políticos, a discussão que eles têm é num ponto só, e daquilo ele faz tudo que ele entende por mundo. É por isto que a grande desgraça que nós tivemos na sociedade a partir da modernidade foi o abandono do transcendente, o abandono daquilo que deveria determinar na nossa mente a visão e a caminhada na política.
quando a política ela é divorciada dessa transcendência, ela mesma se torna a sua divindade. E é exatamente isso que nós vivenciamos hoje. No Brasil, isso é muito forte. Por quê? Porque a política, ela se mete em tudo e ela determina tudo. E ela quer simplesmente dirigir todos os passos. A política aqui enquanto governo entra na sua casa para dizer como você deve criar seus filhos, entra na educação dos seus filhos, dizendo que os seus filhos devem aprender quando pequeninos, quando crianças, quando adolescentes. Ela entra em vários setores que não lhe cabe. Mas por que ela faz isso? Porque ao abandonar o transcendente, ela absorve para si o direito de agir como se fosse um Deus. E é exatamente isso que nós vivemos. E essa é, como eu disse, a desgraça da política. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Você que já é inscrito, por favor, veja se você continua, porque de vez em quando alguns nomes desaparecem. Compartilhe este vídeo, os demais vídeos que eu tenho aqui no meu canal. Você que está aqui pela primeira vez, há vários temas, você pode escolher e assistir. Eu espero que isso vá contribuir de alguma forma para o seu crescimento. Dê um like ou dislike e também faça comentários. Eu, na medida do possível, respondo, viu? Então, comente aí, que vai ser uma grande alegria poder ler o seu comentário e, na medida do possível, responder. E até a próxima.